Bom dia, criançada do primeiro aninho, como vão vocês? Tudo bem? Bom, eu sou a professora Lana, do primeiro ano. Hoje nós vamos começar mais uma aula de história, tá bom? Vamos falar hoje sobre cidadania. Vocês sabem o que é isso? Pois nós vamos aprender hoje em nossa aula, tá? Nosso conteúdo é noções de cidadania. E a habilidade a ser trabalhada hoje será compreender que todos são iguais perante a lei e que todos têm os mesmos direitos e deveres. Pois é, vamos entender melhor sobre isso? Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha. Será que vocês fazem tudo o que vocês querem, na hora que querem, bem entendem? Provavelmente não, não é mesmo? Pois é, todos nós temos regras, temos deveres a cumprir e nós também temos benefícios, não é mesmo? Então, isso é cidadania. Cidadania é quando nós temos os direitos e os deveres em uma sociedade. E todos eles têm esse direito, todas as pessoas, tá? Aqui vemos que cidadania é o conjunto dos direitos e deveres civis, políticos e sociais de um indivíduo na sociedade. A plena cidadania deve ser oferecida pelo Estado e também pela sociedade. Então, é dever do Estado, das autoridades e da própria sociedade, das próprias pessoas, garantirem os seus direitos e os seus deveres. Então, vocês sabiam que vocês já praticam a cidadania, mesmo sem terem noção disso? Pois é, a partir do momento que vocês ajudam em casa com os pais, ajudam a organizar a casa de vocês, respeitam os seus familiares, o papai, a mamãe, vovó, titia. Então, tudo isso já é um cumprimento da cidadania, já é um cumprimento que vocês estão fazendo dos seus deveres. E certamente vocês também têm benefícios em relação a isso. Então, a cidadania começa dentro de casa e depois para o mundo. Agora nós vamos entender mais sobre que direitos são esses, o que são direitos civis, políticos, sociais. Pois é, vamos ver aqui que os direitos civis, ele é importante. É importante saber que eles estão associados à integridade individual, assim como as liberdades civis essenciais para que todo cidadão usufrua do direito à vida e dos demais direitos naturais. Então, os direitos civis têm a ver com os nossos direitos de integridade, nossos direitos pessoais. Vamos ver quem são eles? Bom, todos nós temos direito de nascer e viver. Todos nós temos esse direito à vida e a uma vida digna. Todos nós temos direito à liberdade de ir e vir. Todos nós podemos andar em qualquer lugar do nosso país, tá bom? Sem sermos bloqueados, sem sermos impedidos. Então, a gente pode andar em qualquer lugar do nosso território na maior liberdade. Isso é um direito civil. Outro direito de propriedade. Todos nós temos direitos de ter algum bem, de ter um transporte como um carro ou uma moto, uma casa, ou qualquer outra coisa, uma geladeira, um fogão. Todos nós temos direito da propriedade e nós podemos fazer com esses bens o que a gente quiser. A gente pode comprar, vender, trocar, tá bom? Também temos o direito de liberdade religiosa. Existem várias religiões no nosso país e nós escolhemos aquele que a gente achar melhor, que a gente se identificar mais. E todas as religiões, raças, classe social, econômica, tudo isso deve ser respeitado. As diferenças devem ser respeitadas, ok? Também nós temos direito à privacidade, os nossos segredos pessoais, a nossa vida íntima,
Tudo isso deve ser mantido em sigilo. Não podemos aceitar que a nossa vida pessoal seja exposta. Nós temos o direito à privacidade, a manter em segredo os nossos assuntos pessoais, a nossa privacidade, a nossa vida íntima, ok? Então vamos lá. Agora vamos falar dos direitos políticos, que são importantes para garantir a participação do cidadão na sociedade e no governo. Então, que direitos políticos são esses? Será que você, criança, pode exercer esse direito político? Vamos ver? Bom, o direito político, ele dá o direito a gente à liberdade de expressão. Nós temos todo o direito de conhecer mais, de pesquisar mais sobre qualquer assunto. E nós temos o direito de opinar, de dizer o que achamos sobre determinada coisa, se a gente gosta ou não, nós temos todo o direito de dizer, tá? Contanto que não prejudique o outro, tá bom? Então, também nós temos o direito de se inserir na política de forma direta ou indireta, através do voto, votando nos nossos governantes, ou também quando a gente quiser participar da vida política, nós também temos esse direito de entrar na vida política. Isso é um direito político. O direito ao voto também, como foi dito, que é escolher os governantes para para poder dar todo o apoio ao povo, aqueles governantes que as pessoas escolhem. Então, tudo isso são direitos políticos. E também tem os direitos sociais, que são de caráter coletivo, onde, procurando igualar as condições de vida dos cidadãos que compõem a sociedade para garantir maior igualdade e harmonia. Então, os direitos sociais também existem aí para defender a igualdade de todos perante a lei. Todos são iguais, todos têm os mesmos direitos e isso deve ser respeitado. Vamos ver quem são eles, quais são eles. O direito à educação. Todo mundo tem o direito de estudar, de ir para a escola, de aprender, de conhecer, de expressar o seu conhecimento, divulgar o seu conhecimento, tá? Temos direito à saúde, temos direito de sermos bem cuidados, temos direito de ter acesso aos hospitais públicos ou privados, temos o direito ao trabalho e também à remuneração digna. Todo cidadão brasileiro tem esse direito de trabalhar, de estudar, trabalhar e ainda ter um salário digno para sustentar a sua família, para sustentar as suas necessidades básicas de alimentação, lazer, saúde. Outros direitos sociais que nós temos, a alimentação, nós temos o direito de sempre ter as refeições diárias, se alimentar bem, com alimentos saudáveis. Temos o direito à moradia, de ter um lar para dormir, para descansar, para fazer nossas atividades. Temos direito ao transporte, como o ônibus, que pode nos ajudar a se deslocar de um lugar a outro, que seja de uma distância grande ou não. Então, nós temos esse direito também resguardado. Temos o direito à segurança, com guardas, a polícia, ali protegendo as pessoas nas ruas, protegendo os cidadãos. Nós temos esse direito também à segurança. Também nós temos o direito ao lazer, a passear, a se divertir, tá bom? A brincar. Temos esse direito ao respeito, onde todos devem ser respeitados, independente do, como já foi dito, independente da sua classe econômica, ser rico ou pobre, independente da sua cor, seja pardo, branco, negro, independente da sua religião, independente de qualquer coisa. Todos merecem ser respeitados. E também temos o nosso direito à infância, que é tão importante. A infância se remete ao brincar. Toda criança tem direito de brincar, de se divertir, de ser feliz, de crescer feliz num ambiente saudável, tranquilo. Então, tudo isso é um direito
social. E agora nós vamos para os deveres, não é? Porque nem só de benefícios, nem só de direitos a gente vive. Os direitos, eles servem para nos dar uma vida digna e decente, para honrar o cidadão. É para isso que existem os direitos. Mas também os deveres são muito importantes, pois em um local onde não se cumprem os deveres, é um local sem ordem. Então, o dever vem para colocar ordem no lugar e todos devem cumprir para que haja melhor harmonia, uma melhor relação entre as pessoas. Quando a gente cumpre os deveres, tudo fica mais fácil. A relação com as outras pessoas fica mais fácil. Quando a gente sabe o que tem que fazer, o que tem que cumprir, fica mais fácil viver nesse mundo, nesse local. Então, apesar de todos os direitos, os cidadãos também possuem deveres a serem cumpridos. E nós vamos ver que deveres são esses. Vamos lá? Deveres do cidadão: votar para escolher nossos governantes e nossos representantes nos poderes executivos e legislativos. Então, é um dever nosso ir para as urnas, votar. Vocês não podem ainda porque são crianças, mas a partir dos 16 anos vocês já podem exercer essa cidadania política de ir votar nos governantes para os poderes executivos e legislativos. Tio, o que é isso? Bom, o poder executivo é relacionado ao presidente e o legislativo relacionado aos senadores, deputados, vereadores, que são pessoas que estão ali em prol do povo, estão ali para saciar a necessidade das pessoas, estão ali para representar o povo, tá bom? Então, isso é um dever que nós devemos cumprir. Também devemos cumprir as leis existem, elas devem ser cumpridas, de direitos e deveres devem ser cumpridas, pois como já foi dito, ela causa mais harmonia, ela causa mais ordem, e responsabilidade também, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, devemos tratar todas as pessoas com educação, tratar as pessoas bem, respeitá-las, embora a gente não goste de alguma coisa em alguém, a gente não precisa falar, não precisa criticar, mas a gente precisa respeitar e tratar bem e com educação, tá bom? Sempre dando bom dia, boa tarde, agradecendo, dando um muito obrigado. Se você, sem querer, machucou alguém, peça desculpas, me perdoe, desculpa. Então, essas palavrinhas mágicas, elas estão totalmente ligadas com o respeito às pessoas, ok? Vamos lá. Prover também o seu sustento com o seu trabalho, alimentar parentes próximos que sejam incapazes. Então, nós temos o dever, tá? No caso, os pais têm o dever de trabalhar, prover o sustento dos filhos de vocês, de pessoas incapazes também, como os idosos, que já estão bem velhinhos, não podem fazer muita coisa. As outras pessoas que têm necessidades mais especiais, limitadas também. Educar e proteger nossos semelhantes. Nós devemos educar vocês, crianças. Vocês também podem ajudar os seus coleguinhas a terem mais educação, se vocês tiverem essa educação também. Então, todo mundo deve se ajudar na educação. Também devemos proteger a natureza, isso é muito importante. Proteger a natureza, isso é um dever. Cuidar do meio ambiente, cuidar na rua, não jogar lixo no chão, jogar todas as sujeiras, os restos de alguma coisa, de lixo, no cesto de lixo, de preferência, naqueles lixos recicláveis. Cuidar do ambiente onde você vive, na sua casa, na sua escola. Não destruir nada, tá bom? Então, isso é um dever a ser cumprido. Proteger a natureza, o meio ambiente.
proteger o patrimônio comunitário, os bens públicos como os bancos de praças, todos aqueles bens que existem em praças, parques, avenidas, tudo isso deve ser conservado, preservado, não pode ser destruído, tá? Porque ali é um bem para todos. Todos devem usufruir do que existe de público nas ruas, nos parques, nas praças e em outros locais públicos também. Devemos proteger o patrimônio público e social do país, como já foi dito. Colaborar com as autoridades. Nós devemos também respeitar, obedecer às nossas autoridades. O que elas pedem, nós devemos colaborar, nós devemos fazer, tá bom? Então, isso que a gente aprendeu foram os direitos e os deveres. E agora, criançada, nós vamos começar a nossa atividade de classe. Vamos botar em prática isso que aprendemos e vamos ver se vocês aprenderam mesmo tudo direitinho. Então, diz assim, na primeira parte, sobre cidadania, marque com X a alternativa correta sobre sua definição. Então, a gente aprendeu o que é cidadania, né? Então, vamos ver. Cidadania corresponde apenas aos direitos adquiridos pelo indivíduo em uma sociedade. Será que essa alternativa está correta? Será que cidadania tem a ver apenas com os direitos? Então, só os benefícios estão ligados à cidadania, os benefícios para uma pessoa? Não, muito bem. Vamos para a segunda. Cidadania tem a ver somente com os deveres a serem cumpridos pelo cidadão. Será que só os deveres eles fazem parte da cidadania? Também não, não é? Foi o que aprendemos. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive em sociedade. E aí, é isso mesmo? Cidadania se refere aos direitos e aos deveres a serem cumpridos por todos? Exatamente, muito bem, é isso mesmo. E aqui na última alternativa diz: cidadania se restringe ao direito de votar nos governantes de seu país. Será que a cidadania se restringe apenas a isso, ao voto? Não, cidadania é muito mais que isso. A partir do momento em que nascemos, nós já somos cidadãos. Nós já temos direito a fazer parte de uma nação. No caso, a partir do momento em que nascemos, nós já somos brasileiros, natos, tá? E a partir daí em diante, nós já temos todos os direitos ao nosso dispor, de alimentação, a vida, a saúde, a segurança, tá bom? Então, vamos lá. Na segunda parte diz: circule as imagens que representam atitudes de cidadania. Então, vamos observar aqui cada imagem e vamos ver quais delas representam atitudes de cidadania. Temos aqui na primeira imagem 2 crianças. Será que elas estão aqui se dando bem? Estão felizes? O relacionamento delas, o que é que vocês acham aí? Pois é, elas estão aí uma discutindo com a outra. Na verdade, está uma gritando com a outra, não é? Então, isso aqui é um desprazer. Isso aqui é um momento ruim de convívio entre elas. Então, será que isso faz parte de uma atitude de cidadania? Não, muito bem. Aqui na segunda imagem, nós vemos uma criança aqui, ó, regando a plantinha, aguando para ela crescer saudável. Então, essa é uma atitude de cidadania? Sim, é uma atitude de cidadania. Isso aqui faz parte do dever do cidadão, que é cuidar do meio ambiente. E isso inclui não só não sujar os locais e deixar tudo limpo e organizado, mas também cuidar e preservar da natureza, das plantas, não destruindo o que existe de mais belo no nosso ambiente, não é? Aqui na terceira imagem, nós temos
crianças fazendo o quê? Isso, elas estão aqui, ó, se abraçando, estão sendo cordiais. Aqui mostra claramente o respeito entre as pessoas, não é mesmo? Pois é. Então, isso é uma atitude de cidadania? Sim, uma atitude de cidadania, onde aqui representa o direito e o dever de um cidadão. O direito de ser respeitado e o dever de respeitar. Então, aqui mostra o bom tratamento, a boa educação. Então, é sim, correto. Agora aqui, nessa imagem, mostra aqui, ó, essas crianças estão rindo, estão cochichando, não é? De quem? Dessa outra aqui, ó, olha como vocês estão vendo. E essa outra está se sentindo reprimida, triste, chateada, porque ela está sendo alvo de críticas, de piadinhas, não é? E isso é legal, tratar as pessoas assim, ficar rindo delas, criticando elas, falando mal delas pelas costas. Será que isso é bonito? Não, não é bonito. Isso é muito feio, o comportamento assim, olha. Não é nada legal, não traz nenhum benefício nem para nós e principalmente para a vítima. Não traz nada de bom. Então, isso não é uma atitude de cidadania, não é. E agora, na última imagem, o que nós vemos? Uma criança jogando o resto de alimento no lixo. Muito bem. E aí? Isso aí é uma atitude de cidadania? Sim, com certeza. Isso também faz parte do dever, que é cuidar do meio ambiente, não deixar sujeira no chão, jogar tudo dentro do cesto, não é? Deixar o local organizado, a cidade organizada. Muito bem. E agora vamos para a próxima questão, em que diz: marque com V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá? Nessa primeira alternativa, diz o seguinte: ser cidadão se refere a alguém que tem seus direitos garantidos e cumpre seus deveres. E aí, tá correto? Ser cidadão se refere a isso, a alguém que tem os seus direitos garantidos e também cumpre os seus deveres? Sim, é verdadeiro, muito bem, isso representa a cidadania. Segunda, cidadão consciente é aquele que se preocupa apenas com os seus direitos, negando os seus deveres. Será que um cidadão consciente é isso? Que ele apenas se preocupa com os seus benefícios e nega o que ele tem de responsabilidade, de dever a cumprir? Isso está bem falso, até porque o cidadão consciente, ele é um cidadão bem mais ativo. O cidadão consciente, ele se preocupa não só com os seus direitos e deveres, mas com os direitos e deveres das outras pessoas também. E ele se preocupa tanto a ponto de querer organizar ações para defender esses direitos das outras pessoas. O cidadão consciente, muitas vezes, ele busca meios de poder prover todas aquelas pessoas que ele acha que não está tendo o seu direito respeitado. Como, por exemplo, o cidadão consciente, ele chega a criar associação de moradores, onde ele reúne um grupo de pessoas para poder ajudar aquelas outras que são menos favorecidas, que têm mais necessidades. O cidadão consciente, ele também faz ações de projetos voluntários, ele reúne pessoas onde podem ajudar as outras menos favorecidas, dando alimentação, caridade, dando o que vestir às pessoas mais pobres. Então, o cidadão consciente, ele se preocupa muito com o próximo. Então, é totalmente falso. Terceira alternativa: os deveres servem para organizar a vida
a vida em comunidade e deve existir em todos os lugares, como na escola, na rua, em casa. Isso mesmo, não podemos fugir dos deveres. Em todos os locais, em todos os estabelecimentos que a gente for, seja em casa, na escola, na igreja, nos hospitais, todos devemos cumprir deveres. Em casa, nós devemos cumprir os deveres de deixar tudo organizado, devemos cumprir o dever de respeitar nossos pais, nossos familiares, fazer o que eles pedem. Na escola também devemos cumprir o dever de manter tudo organizado, de manter tudo limpo, de respeitar o professor, respeitar aqueles funcionários da escola, respeitar os coleguinhas entre si. Na igreja também, a gente sabe que a gente não pode ficar conversando, batendo papo. Ali todo mundo tem que estar focado, não é? Nos rituais religiosos. Então, nos hospitais, do mesmo jeito, tem que fazer silêncio. Então, em todo lugar que a gente vai, a gente tem dever a cumprir. E esses deveres servem para dar ordem no local, para dar o bom convívio e para garantir os direitos das outras pessoas. Porque quando a gente cumpre nossos direitos, a gente está respeitando o direito do outro, não é? Então, é o quê? Verdadeiro, muito bem. Agora aqui. Os direitos, eles existem para que cada um de nós possamos ter uma vida digna e decente. O que é que vocês acham? Os direitos servem para isso? Para dar uma vida mais digna e decente para as pessoas? Sim, com certeza, não é? Os direitos, eles são os benefícios que nós temos que usufruir, não é? Pois muito bem. Agora aqui, na última parte da nossa atividade, vamos lá, vamos ver o que é que está pedindo. Indique se é direito ou dever nas situações informadas abaixo. Então, aqui tem as informações, essas alternativas, e nós vamos dizer qual dessas informações se relaciona a direito ou se relaciona a dever. Então, vamos lá. Aqui na letra A diz respeitar as autoridades. Então, respeitar as autoridades, seja ela em casa, com respeitar a nossa família, os nossos pais, seja na escola as autoridades, professor, diretor, qualquer funcionário da escola, pedagogo. Respeitar os governantes, os gestores da nossa cidade, do nosso país. Então, isso é o quê? É um dever ou é um direito? Muito bem, é um dever. Agora aqui, letra B. Ter educação, saúde, segurança e lazer. Então, a gente tem direito de estudar, direito a ter um atendimento quando a gente estiver doente, direito a sermos protegidos, direito a brincar, a se divertir, a ser feliz. E eu já disse, né, a resposta. Isso é o quê? Direito, muito bem. Letra C. Ser respeitado e ter uma vida digna. Isso é o quê? Ser respeitado e ter uma vida digna é um direito, muito bem. Letra D. Proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público. Isso é um dever de todos. E agora vamos aqui dar uma revisada geral, né? Nós aprendemos sobre o que é cidadania, que são os nossos direitos, os benefícios que nós podemos usufruir e os deveres que devemos cumprir. Nós aprendemos quais são os direitos civis, políticos e sociais e também nós vimos sobre os deveres civis, políticos e sociais. Então, é isso, galera. Muito obrigada. Então, criançada, aqui estamos encerrando mais uma aula de história. Eu já quero agradecer a participação de todos, a atenção. Muito obrigada. Continuem assim, se esforçando. Esses aprendizados vocês devem levar para a vida de vocês, não só para a escola, tá bom? Então, muito obrigada, crianças. E semana que vem, mais aula de história, tá bom? Eu conto com vocês. Até lá!
dia, criança! Hoje, 19 de janeiro, estamos felizes com mais um dia abençoado, terça-feira. E aí, você preparou o ambiente para estudarmos? Eu sou a tia Gessileia Pacheco e juntos vamos navegar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos produzir HQ e também revisar os fonemas D e o fonema T. As habilidades de hoje: construir o sentido de história em quadrinho, tirinha, relacionada à imagem, palavra, interpretação de recursos gráficos, tipo de balões, letras e onomatopeia. Localizar informações explícitas em textos, ler frases curtas com ritmo e entonação e também identificar fonemas e sua representação por letra. A agenda de hoje, nós vamos concluir a história do bom samaritano. Estão lembrados da historinha? Iniciamos ontem, demos uma pausa e vamos concluir hoje. E a leitura e compreensão do HQ. Palavras com o som D e T, escrita de frases, produção de histórias em quadrinho, passo a passo. Então, se prepare. A frase de hoje, olha só, temos aqui uma imagem muito que transmite amor, não é, para com o próximo. O amor ao próximo é o que nos move. É o amor que pode mudar o mundo. Então, se você tem oportunidade de transmitir o amor, faça, tá bom? Leitura deleite de hoje, continuação da historinha do bom samaritano. Nós vimos que aquele homem, os assaltantes, né, deixaram ele no chão, quase morto. Passou o samaritano, o levita e nada, não fizeram nada. E agora? Vamos continuar a nossa história. Mais tarde, passou por ali um samaritano, habitante da cidade de Samaria, e que não era muito querido na região. Ele não era muito querido na região. Ele aproximou-se e se encheu de grande compaixão. Ele encheu de grande compaixão. Quem? Aquele samaritano. O samaritano desceu do seu animal, aproximou-se do pobre homem, cuidou de suas feridas. Sabe o que ele fez, criança? Colocou óleo, fez ataduras e ainda colocou sobre o seu animal, acredita? Colocou o homem ferido sobre o animal, levou para uma estalagem, que é um tipo de uma hospedaria, que ficava perto dali. Ele cuidou do homem durante toda a noite. Além de pegar aquele homem, né, que estava ferido do chão, cuidou, colocou ataduras e levou para uma hospedaria. Na manhã seguinte, chamou o dono do hotel, entregou o dinheiro para ele e recomendou que cuidasse bem do pobre homem. Prometeu voltar e pagar tudo o que gastasse a mais. Olha só que coisa maravilhosa é a atitude do bom samaritano. E agora eu vou mostrar para vocês, dentro dessa latinha, o que nós temos dentro dessa latinha que representa a atitude do bom samaritano. O que será que nós temos aqui? É um pote de mel, criança. O que tem a ver? O pote de mel, tem a abelhinha aqui, quero que produziu o mel. O que tem a ver esse pote de mel com a nossa história, o final? É a atitude do bom samaritano. O que o bom samaritano fez para com aquele homem que estava no chão ferido? O que ele fez? Vamos olhar direitinho? O bom samaritano, abriu mão do seu tempo. Ele deixou a viagem dele para ajudar aquele pobre homem. Também mostrou disponibilidade. Ficou à noite com ele lá na hospedaria, não é verdade? Pagou o que havia gasto lá da noite que ele passou dormindo. E também teve compaixão. Isso é o amor. São as palavras bondosas, atitudes maravilhosas que nós encontramos representando pelo mel. Sabia? Eu vou reforçar o que eu disse ontem.
Tudo que sai da boca vem do coração. E este homem, seu coração estava cheio de compaixão. Por isso que ele fez esse gesto de amor e resultou nessa atitude de prontidão em cuidar daquele que estava ferido. Uma história maravilhosa. Você gostou, criança? Então, nós vimos, para fechar, as atitudes maravilhosas que esse homem, o bom samaritano, fez com aquele pobre senhor que estava lá no chão ferido. Agora, nós vamos para o bloco de atividades, tá bom? Estão preparados para fazer atividade? Vamos lá? Nós temos aqui dois exemplos de textos. E olha só a pergunta. Qual desses textos é a história em quadrinho? Nós já revisamos tanto sobre história em quadrinho, estão fazendo as tarefinhas também xerocadas sobre história em quadrinho. Será se você acertou? Vamos lá. Vamos ver passo a passo para poder entender melhor. Vamos ver. Aqui a historinha de Chico Bento em Pamonha. Rosinha, uma flor para você. Ou melhor, uma flor para outra flor. E ele chama flor, porque é característico do Chico Bento falar as palavrinhas assim, erradas mesmo. E a Rosinha diz, Chico, pra você, pamonha. E ele saiu como? Olha, metáforas visuais. Olha que aprendemos ontem. O que aconteceu? Que foi, Chico? Você se ofendeu? Por que ele saiu, criança, chateada assim? Então, nós temos aqui a primeira história. Vamos para a segunda? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. E aí? Qual dessas duas histórias é a história em quadrinho? Qual é dessas duas histórias aí a história em quadrinho? A primeira, que envolveu o quê? Os balõezinhos da fala, a sequência começo, meio e fim, o desfecho que ele saiu lá chateado, né? Teve um porquê que ele saiu dali chateado, que já vamos analisar melhor. Então, o primeiro texto é história em quadrinho. Eu sei que você de casa acertou. Compreendendo agora a história em quadrinho que acabamos de ler, entre Rosinha e Chico Bento. E aí, quem são os personagens? Tempo. Você sabe, criança, quem são os personagens? Chico Bento e Rosinha. E a outra pergunta? O que Chico Bento deu para Rosinha? Olha só aqui a imagem. Uma flor. Toda vez que você for trabalhar a história em quadrinho, tem pergunta envolvendo? Vai na imagem, analisa direitinho, tá bom? E responde. O que Rosinha deu para Chico Bento? Pamonha, não foi? Uma pamonha. E por final, por que Chico Bento ficou chateado com Rosinha? Vamos olhar novamente aqui. Que foi, Chico? Você se ofendeu? Anteriormente, ela havia dado para ele uma pamonha. E o outro quadrinho, ela perguntou, né? Você se ofendeu? Por quê? O que será? Porque Chico Bento pensou que Rosinho estava chamando de pamonha. Por isso que ele ficou chateado, com muita raiva. O rostinho dele, ó. Expressão facial e também as metáforas visuais, né? Vamos agora para a próxima exercitar também. Nós temos aqui Bidu, olha só, Floquinho, você nunca confunde o rabo com a cabeça? Esse aqui é o Floquinho, ele está prontificando a fala dele para Floquinho. E o que é que o Floquinho respondeu? O que você disse, Bidu? Isso quer dizer o quê? Que o Bidu estava na direção errada. Porque pode olhar, olha só como é a figurinha aqui do Floquinho, né? Todo igualzinho, frente e trás. E vamos ao entendimento. Qual é o nome dos personagens da tirinha? Bidu e Floquinho, os personagens. O que Bidu queria saber do Floquinho? O que é que ele queria saber? Olha só,
Você nunca confunde o rabo com a sua cabeça? Ele queria saber se ele confundia. Porque ele era parecido tanto frente quanto atrás. E por que Bidu se assustou com a resposta de Floquinho? Opa, por que ele se assustou? Porque ele viu que tanto a frente quanto atrás eram do mesmo jeito, não é verdade? E ele também estava falando do lado que era o rabo e não a cabeça. E ele ficou espantado. Metáforas visuais nós encontramos aqui também, né? E vamos agora... Leia o nome dos seguintes personagens das HQs. Nós temos Chico Bento e o Bidu. Qual dos nomes dos personagens possui o T? T. Encontrou, criança? Chico Bento. Eu sei que você encontrou. Qual dos nomes dos personagens possui o D? Você encontrou? Vamos lá? Claro, o Bidu. Letra T, né, a sílaba final. E Bidu, du, a letra fica também na sílaba final. Escreva o nome das figuras, letra cursiva. Estamos sempre exercitando a letra cursiva. Nós temos que aqui a televisão. Durex, como é que escreve o nome Durex? Com letra cursiva. Durex, lembrando que estamos revisando a letra inicial, tá bom? Ou melhor, as letras estudadas e revisadas durante a aula. Temos aqui quem? Torrado, ó a letrinha T. Dinossauro, ó a letrinha D. Temos o tucano, letrinha T. E também... tijolo, letrinha T. Nós revisamos aqui, tá bom? E você vai fazer em casa o ditado com a tia, ela vai passar direitinho e vai exercitar mais ainda. Temos também as frases, lembrando, nós fizemos ontem uma ótima revisão, várias vezes sobre as frases e hoje do mesmo jeito. Frase começa com letra maiúscula, pontuação no final, e aqui são frases enigmáticas. Tem a figura do sino, a igrejinha tocou. Como é que fica? O sino da igreja tocou. Tem a figura do menino, chutou a bola. Olha só, letra cursiva, tá bom? Vamos exercitando a letra cursiva. O menino chutou a bola. E o tucano fica no alto da árvore. Como é que fica essa frase enigmática? O tucano fica no alto da árvore. Nós vimos aqui construção de palavras, construção de frases, frase enigmática, e agora nós vamos exercitar passo a passo, história em quadrinho, passo a passo. Muito cuidado, criança, nessas explicações que teremos agora. Como fazer uma história em quadrinho? Eu vou explicar com bastante cuidado para você, tá bom? Primeira coisa, é necessário aprender e entender que, além dos desenhos, o texto é fundamental. É fundamental nós termos um textinho. Primeiro, você vai pensar no que é que eu vou fazer a minha história em quadrinho. Primeiro, você vai pensar em qual título, como é que você quer se expressar na sua história. Aqui tem um exemplo de uma história em quadrinho, uns desenhos muito lindos, tem que ter desenhos e também o texto. Tá bom? E você sabe agora como são os balões, né, das falas? Susto, espanto, já entendeu o que é onomatopeia, já também compreendeu o que são metáforas visuais. Então, o seu texto, eu tenho certeza que vai ficar rico de informações. O segundo passo que nós temos aqui, com quantos quadrinhos eu conto minha história, nós chamamos de diagramação. Lembrando, lá da primeira aula de história em quadrinho, que nós vimos o quê? Que o HQ, ele é composto por histórias sequenciadas na horizontal. Olha só os quadrinhos. Aí você vai fazer os retangulares, pode fazer um quadrinho, tá bom? De forma sequenciada, igual a coleguinha fez aqui. Chamamos de diagramação. Crie seu roteiro. Você pode fazer até no borrão, no papel. O primeiro quadrinho eu vou fazer no parque, o segundo... Aí você começa a colocar no borrão. Depois você vai construir. Olha, eu tenho certeza que vai ficar lindo a sua produção.
Então, crie seu roteiro. Após pensar na diagramação, que é os quadrinhos, é hora de iniciar, criar o roteiro de sua história. É nele que você fará o planejamento de como será. Aquele papelzinho borrão. Você vai colocar o roteiro e começa. Eu vou colocar minha amiga. Vou colocar o meu cachorro de estimação. Eu quero colocar uma onomatopeia. Você começa a colocar ideias no borrão e depois você vai executar, tá bom? Como nós vimos olha só aqui, ó. Desenhou, tudo caprichadinho, diagramação, os quadros, tudo beleza. E o quarto passo que vamos dar é: os textos são a prioridade dentro de um quadrinho. E é importante primeiro escrever o texto, depois você vai desenhar o balão e, por último, fazer o desenho da cena. Por que, professora, fazer primeiro a escrita, escrever as falas? Porque imagine você fazer um balão pequeno. Aí vai sair, né, da linha do balão. Então, tem que ser uma forma bem sequenciada e bem desenhada. Se for um grito, o balãozinho do grito. Se for um sussurro, temos o balão do sussurro, tá bom? Para cada fala, nós temos a representação dos balões. Então, nós vimos o que aqui? Vamos voltar. Nós vimos aqui que pensar, como vai fazer a seu textinho. O texto é fundamental na história em quadrinho. Contar quantos quadrinhos eu quero fazer, que chama de diagramação. E depois nós vamos criar o roteiro, é o papelzinho borrão, que você vai fazer o roteiro, né, para iniciar a sua história. E depois lembrar que os textos você faz primeiro, depois você vai desenhar direitinho os balões das falas. E depois do balão da fala, por último, você vai desenhar, tá bom? Produzir história em quadrinho. Vamos agora ver se você aprendeu mesmo. O que a gente faz primeiro, que não pode faltar numa história? O que não pode faltar numa história? Com certeza é o título. Nós vimos lá, em outros momentos, a história do menino maluquinho, né, que fez poção. Nós vimos também do Bidu, da Rosinha, do Chico Bento. Cada um daqueles tiveram o seu título, que aí o motor-chefe é o alicerce da construção da sua historinha. Diagramação, que é o quê? Diagramação é a representação de cada quadrinho que você vai fazer, de modo sequenciado. Escrever o texto. Por que escrever o texto e não vem os balões? Já expliquei, vou reforçar. A escrita em si, do que você vai argumentar, falar nos personagens, fala dos personagens, tem que ser escrita primeiro, porque você vai fazer um balão propício para dar tudo dentro, tá bom? Não pode ficar a escrita ultrapassando as linhas do balão. Tem que ser tudo direitinho, bem formalizado. Título, diagramação, escrever o texto e tem o quê? Desenhar os balões. Grito. Se é olha aqui, se é um de pensamento, a fala normal, é todo fechadinho. Se é sussurro, nós já estudamos tudo isso aí, tá bom? Pode colocar metáforas visuais, que é aquele quando o personagem levanta a mão ou vira a cabeça, tem os tracinhos. Alguém que está chateado, com raiva, coloca a fumacinha na cabeça. Onomatopeia você pode fazer também, né? Que são os sons dos animais, natureza. E, por último, os desenhos sequenciados. Na horizontal, sequenciado, ok? Vamos ver um exemplo. Um aluno fez, achei muito lindo. Um desenho bem caprichado. Olha só que riqueza. É muito rico de informação. Olha só. As árvores estão sendo derrubadas pelo homem. O que é isso aqui? O título. E ele fez aqui, ó, no primeiro quadrinho, todo segmentadozinho. Beleza. O barulho, né, do carro fazendo aqui, ó. O barulhinho é onomatopeia. Usou recurso. Tá muito lindo. O outro.
Os rios estão cheios de lixo. Ele estava já preocupado, os rios estão cheios de lixo. O balãozinho da fala normal, mas só que no terceiro quadrinho nós temos o quê? A frutinha está chorando. Buá, buá. Se está chorando, o que é? Se está chorando é o quê? Onomatopeia. É um som especial. E depois o ar está poluído. E esgoto, céu aberto. Aí ele fez aqui, olha só. Esse balão, ele tá todo segmentadozinho, cheio de tracinho. É um sussurro, um cochicho. Ele fez, que fedor. Porque o rio está, até rato tem também. Olha só os detalhes da imagem. E aqui, o planeta Terra pede socorro. Vamos ajudar. E outra coisa aqui, ó, pensamento, a nuvenzinha. E o outro, ele teve uma ideia, onomatopeia. Vamos ajudar. Então, nós tivemos aqui uma construção muito rica, começo, meio e fim da história. Nós tivemos aqui o título, o desfecho, né? Que vamos ajudar, vamos movimentar o pessoal para poder ajudar o planeta Terra. Então, nós tivemos o desfecho, onomatopeia, o que mais tivemos? Onomatopeia, pensamento, balãozinho de pensamento, tivemos uma problemática na história, sim. Qual foi o problema? A situação, problema que aconteceu no meio do texto? O planeta Terra. O planeta Terra está o quê? Triste. Pede socorro por causa da poluição. Olha como é que estão os rios. Todos estão preocupados. Derrubada de árvore também prejudica o planeta Terra. Esgoto ao céu aberto. Olha só, os ratos. Então, há uma complicação no final. E o desfecho, eles resolveram o quê? Ajudar, querem ajudar. Vamos exercitar mais? Complete cada parte da história com fala dos personagens. Lembrando que aqui, devido não estarmos numa aula presencial, onde vamos preparar aqui, criança, primeiro escrever as falas e tudo. Mas vocês sabem que primeiro você vai fazer as falas, depois vai desenhar, tá? Aqui já está calculado direito, sabemos que as falas vai dar ok dentro dos balões, então vamos só analisar. Nós temos o título o meu melhor, e aqui a fala. Bom dia, Pedro. Bom dia, Juninho. Quero ver o seu melhor. O que será que aconteceu? Quando ele chutou, esse é o meu melhor. Deu aquele chute bem forte. Olha só o que são isso aqui? Onomatopeia. Um som especial. E ainda vem as metáforas visuais, os risquinhos, né? E o que aconteceu lá no outro quadro? Uau, que chute! Ele ficou admirado com o chute dele. E no final, gente, olha só o que aconteceu no final. Acho que vou embora, saiu, foi correndo. E o outro ficou preocupado, que quebrou a janela do vizinho. Olha só, nós tivemos começo, meio e fim da história, não foi verdade? Tivemos as falas representadas por balões de fala. Não tem grito, mas tem onomatopeia e metáforas visuais. Ó, metáforas visuais aqui, onomatopeia, que é o barulho do chute da bola. E os risquinhos de metáforas visuais. Nós temos aqui o começo com o título, não esqueça do título. Quadrinho, que é a diagramação, sequenciados e as falas. Aí, criança, nós vamos ter agora aquele apanhado geral, resumindo detalhadamente tudo que nós aprendemos hoje, tá bom? Nós fizemos o fechamento da história do bom samaritano, no começo da história. Aquele pobre homem estava viajando de Jerusalém para Jericó e os salteadores vieram, deixaram ele no chão muito machucado, muito triste,
chorando, com muita dor, né? Feridas expostas. E apareceu o quê? Apareceram, os bandidos deixaram ele lá ferido, depois apareceram duas pessoas, o samaritano e o levita, dois homens religiosos dentro da igreja, mas eles não ajudaram. Depois apareceu o bom samaritano, que ele foi representado, lembra do que eu trouxe? O mel, eu trouxe o mel para representar o bom samaritano, as atitudes positivas que ele teve para com aquele senhor. Ele colocou azeite, colocou óleo nos ferimentos, não teve nojo, ele cuidou direito, com carinho, daquele homem que estava no chão quase morto, teve compaixão, a palavra X foi compaixão, ele teve para com aquele homem e usou da sua generosidade. E depois que ele pegou aquele homem, tratou ele no chão, colocou lá no jumentinho e levou para a hospedaria. Passou uma noite com ele lá ainda. Ele pagou 2 denários, que é o valor da moeda daquela época, para a hospedaria. E ainda disse, olha só o que ele falou, eu estou indo embora, mas se tiver um gasto a mais com ele, eu vou voltar e vou pagar tudo. Não se preocupe. E fechando a historinha, a gente viu aqui um exemplo de generosidade, de compaixão, que é o que nós devemos ter. É o que nós vemos no mundo que estamos vivendo hoje. A generosidade dos médicos, dos profissionais de saúde, cuidando dos enfermos. É um amor. Eles transmitem essa compaixão, não é verdade? De cuidar, de não ter nojo, de estar ali em prontidão no ajudar. E eu bato palma para todos os profissionais de saúde que têm se prontificado em ajudar os que estão enfermos. E essa história, ela é belíssima. E eu sei que você gostou também. Nós tivemos a leitura e compreensão do HQ. Trabalhamos cada detalhe do HQ. Vimos palavras com D e T. Escrita de frases. Produção de história passo a passo. Estão lembrados do passo a passo da produção de história? Título, a diagramação, você vai fazer um roteiro no papelzinho separado para tá ok nas suas ideias, começo, meio e fim, não esqueça o desfecho, tá bom? Depois nós vimos também que as falas dos personagens têm que ser escritas, depois você vai desenhar o balão e, por último, as cenas. O que você falou ali, você vai fazer os desenhos correlacionado, sequenciado, lembrando que história em quadrinho, ele é sequenciado horizontalmente e as falas, muito cuidado, se é choro, onomatopeia, pesquisa, se não se esqueceu, vai pesquisar como é o sonzinho do choro, como é o barulho da porta fechando, ou de alguém correndo, vupt, tá bom? Ou de barulho da moto, use. Faça uma história em quadrinho bem bonita no seu caderno, faça a diagramação, conte os quadrinhos, veja direitinho e produza uma bela história em quadrinhos, tá bom? Você pode falar do momento que nós estamos vivendo hoje, todos em sua casa, não estamos indo para a escola. Você pode também construir uma bela história em quadrinho, onde você aprendeu muitos conhecimentos hoje do passo a passo da história em quadrinho. Eu vou fazer a minha história em quadrinho e você vai fazer a sua história? Vai? Pois capriche na letra, no desenho. Lembra que o Ziraldo, com 6 aninhos, fazia desenhos maravilhosos e coloria também? O desenho dele foi para onde? Lá no jornal. Então, capriche no seu desenho. Eu vou deixar esse desafio hoje para você fazer. Construa a sua história em quadrinhos. Lembre-se do roteiro, do título, da diagramação. Quantos quadrinhos você vai fazer o desenho? Pinte com capricho. Faça um desenho maravilhoso, letra linda, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai fazer. Nossa aula chegou ao momento final e eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz com a aula de hoje. Tivemos ricos ensinamentos. História em quadrinho, passo a passo, foi muito produtivo. E você vai fazer em casa, tá bom?
E de já, eu quero desejar para você um dia abençoado, tá bom? Um beijo da tia Gessileia, que Deus abençoe você e toda a sua família.